Milhões de fogos de artifício estão sendo finalizados para a virada do ano. Faltam 4 semanas para o céu receber 2026. Mas por que explosões de segundos exigem tantas etapas intrincadas? À primeira vista parece simples, mas na prática é uma jornada técnica de precisão. A beleza visual nasce de um ofício rigoroso, mas isso é apenas o começo. Pode-se notar a atividade nas salas de mistura química e nas linhas de formação de estrelas. Vê-se como ingredientes aparentemente sem vida são processados em áreas de montagem estritamente controladas. Neste mundo silencioso, a matéria bruta ganha seu propósito explosivo. O material está pronto para a próxima fase. Poucas dezenas de graus de variação térmica separam o sucesso do fracasso na criação da cor azul. Por que essa tonalidade específica é a mais rara de aparecer nas exibições pirotécnicas? Vermelhos intensos e dourados brilhantes explodem facilmente, mas o azul apresenta um desafio químico único. Para gerá-lo, compostos de cobre precisam queimar em uma janela de temperatura extremamente estreita. Pode-se notar que qualquer desvio técnico muda a cor imediatamente para um verde indesejado ou um branco desbotado. Mas isso é apenas o começo da complexidade técnica. Mesmo na era da automação, a produção moderna ainda depende pesadamente da mão de obra artesanal. Vê-se como cada estrela é misturada, prensada e seca individualmente por especialistas. À primeira vista, parece uma tarefa puramente manual e simples, mas na prática esconde uma camada silenciosa de risco químico por trás da beleza. Agentes colorantes como bário ou cobre são nocivos se inalados por longos períodos de exposição. Nesta etapa, não termina o cuidado. Os operários atuam em turnos curtos, protegidos por equipamentos de segurança integral que isolam o contato. A câmera desliza pelo recinto, onde sistemas industriais de filtragem rodam continuamente. O ar permanece limpo nas salas, garantindo a segurança na origem do espetáculo. Milhares de vezes é a frequência com que as fórmulas de cores são testadas antes de entrarem na linha de produção efetiva. Por que a pesagem precisa ocorrer em uma sala de mistura tão isolada e rigorosa? À primeira vista, o isolamento parece um detalhe burocrático excessivo. Mas, sem esse controle absoluto, a estabilidade da reação química seria comprometida, impedindo a segurança do ar que os sistemas monitoram continuamente. O processo começa dentro deste ambiente controlado, onde técnicos pesam cada pó com precisão absoluta. O pó de carvão ultrafino define a taxa de queima, o enxofre mantém a reação estável e o nitrato de potássio atua como oxidante que permite a ignição no momento exato. Atrás de cada explosão brilhante no céu, existe uma mistura química preparada com precisão quase perfeita. Durante a etapa de coloração, sais metálicos altamente purificados são adicionados à base da mistura. O estrôncio garante o vermelho, o bário traz o verde, o sódio cria o amarelo e o nitrato de cobre fornece o raro tom azul. Uma vez que os ingredientes estão misturados de forma bruta, todo o lote passa por peneiras de aço com malha extremamente fina. Pode-se notar como o pó liso cai através da tela como um fluxo contínuo de areia preta, enquanto qualquer aglomerado ou partícula grande permanece no topo. Esse passo faz muito mais do que remover impurezas visíveis. Ele traz cada grão para um tamanho consistente, um requisito crucial para garantir a combustão uniforme no futuro. Aparentemente, não é complexo misturar os pós, mas, na prática, é necessário prevenir pontos quentes que poderiam distorcer a cor ou desestabilizar a queima. Somente após atingir a finura adequada à mistura, é carregada em grandes tambores de aço para uma mistura completa e homogênea. Os tambores giram lentamente por horas, permitindo que cada partícula revesta e se ligue uniformemente às outras. O resultado é um pó totalmente uniforme e refinado com segurança, puro o suficiente para se tornar o coração das minúsculas estrelas pirotécnicas que iluminarão o céu.
Mas isso é apenas o começo. O material é transferido para a área de prensagem, onde máquinas hidráulicas especializadas o comprimem em pastilhas cilíndricas brutas. Técnicos carregam o pó em moldes de metal com múltiplas cavidades, cada uma formando uma pastilha significativamente maior que o grão final usado em um fogo de artifício. A prensa desce lentamente com força hidráulica. Ela mantém a pressão por 3 a 5 segundos, garantindo que cada pastilha atinja uma densidade estável. Se ficar muito porosa, ela se esfarelará durante a combustão. Se ficar muito duro, tornará o estágio posterior de revestimento e modelagem excessivamente difícil. Quando o ciclo de prensagem termina, o molde se abre para revelar fileiras de pastilhas escuras e foscas compactadas em sua superfície. Vê-se como os trabalhadores inclinam suavemente o molde, permitindo que as pastilhas deslizem para bandejas de madeira forradas com papel antiestático. O papel reduz ainda mais o risco de faíscas durante o transporte sensível. Tudo só se complica. Essas bandejas são colocadas em prateleiras de vários níveis, dentro de uma sala com temperatura e umidade controladas, aguardando os estágios de revestimento e arredondamento. Uma vez que as pastilhas brutas ganham forma, elas são transferidas para um tambor rotativo para estabilizar sua superfície, aumentar a durabilidade e garantir uma taxa de queima uniforme. O tambor é tipicamente feito de aço inoxidável e posicionado em um ângulo de 30 a 45 graus. Técnicos carregam uma quantidade adequada de pastilhas no interior e ligam o modo de rotação lenta. À medida que o tambor gira, eles pulverizam uma solução de aglutinante fina ou polvilham pó seco adicional, dependendo dos requisitos técnicos da fórmula. O aglutinante fortalece a camada externa, impedindo que cada pastilha lasque durante o manuseio e a montagem posterior. Se um tamanho de grão maior for necessário, os técnicos alternam entre pulverizar aglutinante e adicionar pó através de múltiplos ciclos de rotação. Cada camada aumenta o diâmetro em apenas uma quantidade minúscula. Após muitas rotações, as pastilhas crescem gradualmente até o tamanho preciso necessário para o fogo de artifício específico que está sendo fabricado. A velocidade de rotação do tambor é mantida intencionalmente baixa para evitar atrito excessivo, permitindo que o revestimento se espalhe uniformemente por cada superfície. O estágio de revestimento e arredondamento dura de 30 minutos a várias horas, dependendo da especificação. O arredondamento básico pode exigir apenas 20 a 40 minutos. O processo está apenas ganhando velocidade. Para o crescimento em camadas usado em bombas aéreas de exibição, o processo pode se estender por 2 a 3 horas para garantir que cada pastilha atinja tamanho consistente e uniformidade antes de passar para o próximo estágio. Uma vez que as estrelas arredondadas terminam seu revestimento de superfície, elas passam para o estágio de secagem. Isso estabiliza sua estrutura e reduz o teor de umidade a um nível seguro para a combustão correta. Técnicos espalham as estrelas em uma camada fina e uniforme através de bandejas largas, garantindo que cada peça tenha espaço suficiente para não grudar nas vizinhas. Em fábricas modernas, as estrelas geralmente secam em ambientes fechados, a temperaturas entre 77 graus Fahrenheit e 86 graus Fahrenheit. A umidade é mantida estável para que a camada de aglutinante seque lentamente sem rachar. Em oficinas mais tradicionais ou em operações de grande escala em partes da Ásia, as estrelas são secas sob luz solar direta. No entanto, elas são sempre colocadas sob uma cobertura aberta nas laterais. Isso previne a exposição à chuva e protege as estrelas da luz solar excessivamente dura, que poderia fazer a umidade evaporar muito rapidamente. Durante todo o período de secagem, os trabalhadores giram ou reposicionam as bandejas para que cada estrela receba uma quantidade uniforme de calor e fluxo de ar.
O tempo total de secagem pode variar de várias horas a mais de um dia inteiro. Isso depende do tamanho das estrelas, da espessura de suas camadas de revestimento e das condições climáticas ou ambientais específicas de cada local de produção. Na próxima etapa, a linha de produção se divide em dois caminhos separados, correspondendo aos dois tipos de fogos de artifício, mais comumente usados em exibições profissionais: fogos de artifício, estilo tubo e bombas aéreas. A montagem segue agora para a sequência dos dispositivos de tubo. Múltiplas camadas de papel craft enrolado compõem a estrutura de contenção primária dos tubos de fogos de artifício. Estes cilindros, frequentemente reforçados com materiais compósitos, são projetados para suportar pressões internas extremas no momento exato em que a carga de elevação detona. Assim que as estrelas atingem o nível de secura adequado, os técnicos iniciam a transferência cuidadosa dos componentes para o interior dos tubos. Mas a montagem física é apenas o primeiro desafio. Por que os operadores utilizam estritamente funis e colheres de madeira para inserir as estrelas? Aparentemente, ferramentas metálicas seriam mais duráveis e rápidas na linha de montagem industrial. Mas o contato de metal com as paredes ou com a mistura química poderia gerar faíscas por atrito, detonando a carga prematuramente, o que torna a madeira a única opção segura. Porque a quantidade de estrelas depositada em cada tubo obedece a uma fórmula matemática específica baseada no efeito visual planejado. Pode-se notar que uma contagem menor de elementos gera apenas um rastro de luz solitário, enquanto uma carga elevada produz uma explosão densa e vibrante no céu. A consistência no número de estrelas é mantida rigorosamente entre os lotes para evitar falhas visuais em sequências de disparo rápido. A abertura do tubo passa por limpeza e inspeção visual para garantir que as estrelas não estejam inclinadas ou tocando as paredes internas. Transição para o próximo nível. A carga de elevação, geralmente composta por pólvora negra de grão grosso, é adicionada logo em seguida para fornecer a propulsão necessária. À primeira vista, a medição da pólvora parece uma etapa de preenchimento grosseiro, mas, na prática, a tolerância é de poucos gramas. Qualquer excesso ou falta de material altera drasticamente a altitude máxima que as estrelas alcançarão antes da explosão. Vê-se como o pó granulado, fisicamente maior que o pó fino usado nas estrelas, preenche o espaço vazio através do funil. O processo está apenas ganhando velocidade. Por consequência, utiliza-se uma ferramenta de compactação de plástico ou madeira para firmar a carga de fundo sem danificar as estrelas posicionadas acima. A altura interna total é verificada milimetricamente para garantir que a trajetória balística seja cumprida conforme o design original. A próxima etapa exige uma cautela superior a qualquer outra na linha. O fusível, componente que dita a cronometragem exata da ignição, é preparado em uma estação de montagem dedicada. Existem dois tipos principais: fusíveis de queima lenta para criar atrasos calculados e de queima rápida para efeitos em cadeia imediatos. A extremidade é inserida na boca do tubo e fixada firmemente com papel craft ou adesivos especializados. Operadores aplicam uma tampa de papel prensado ou plástico fino para selar o conjunto contra a umidade ambiente. O tubo finalizado segue para a fase de embalagem de forma segura e estável. Duas meias esferas de papel moldado a partir de polpa comprimida permanecem firmes na posição, marcando a transição para a montagem das granadas aéreas. Com os fogos tubulares finalizados, a linha de produção avança para este dispositivo pirotécnico consideravelmente mais complexo. Por que a disposição das estrelas no interior exige tal precisão geométrica?
À primeira vista, parece apenas uma questão de preencher o espaço ao redor do fusível de tempo já instalado no centro. No entanto, sem o arranjo em anéis concêntricos, a explosão no céu careceria de simetria, falhando em criar o padrão arredondado perfeito que se desenha no ar. Técnicos preparam as estrelas totalmente secas e as classificam cuidadosamente por tamanho antes de qualquer inserção manual nos invólucros. Cada fábrica possui seu método específico de organizar os componentes para atingir o efeito desejado, seja um anel único para uma queima simples ou múltiplos anéis para uma densidade maior. Pode-se notar como os operadores ajustam o espaçamento para criar formas de corações ou crisântemos, garantindo que nenhuma estrela toque a outra para evitar a queima descentralizada. Mas isso é apenas o começo da configuração interna. Uma vez que o posicionamento de cada elemento está correto, a camada central explosiva, conhecida como carga de ruptura, deve ser preparada para a inserção. Esta carga é composta fundamentalmente por pólvora negra misturada com cascas de arroz previamente embebidas em pó explosivo. Aparentemente não é complexo usar um material orgânico como o arroz, mas na prática, essas cascas criam a porosidade necessária para distribuir a força da detonação uniformemente. Os técnicos despejam a mistura na cavidade entre as camadas de estrelas, preenchendo o espaço central sem compactá-lo em excesso. A densidade dessa camada é um fator crítico. Se estiver muito solta, a granada estoura com fraqueza. Se muito compacta, a pressão interna sobe demais e pode romper o invólucro de forma irregular. O material é nivelado com precisão para que, ao unir as duas metades, a força explosiva atinja cada estrela simultaneamente na detonação. Imediatamente após o alinhamento das meias esferas, aplica-se um anel de adesivo na base do fusível para iniciar a vedação do sistema. Vê-se como os técnicos enrolam um barbante de papel craft com força ao redor do ponto de entrada, criando uma junta hermética sólida que impede qualquer vazamento de gás durante a queima. Depois, fica mais complexo. A costura inteira recebe reforço de cola de papel ou pasta de amido, seguida por múltiplas camadas de papel enroladas ao redor da granada, para ampliar sua resistência estrutural. O número de camadas depende estritamente do tamanho do dispositivo, variando conforme a pressão interna prevista para o calibre. Uma granada de 3 polegadas requer apenas algumas voltas de papel, enquanto as de 6 a 8 polegadas exigem uma cobertura muito mais espessa para suportar a carga. A câmera desliza ao longo da superfície, revelando como ela é pressionada suavemente para preservar a forma esférica perfeita e evitar deformações que alterariam a trajetória de voo. Cada camada de papel é alisada com firmeza para garantir que não existam bolsas de ar presas entre as folhas sobrepostas. E isso ainda não é o limite do processo de garantia de qualidade. Nenhum dispositivo pode ser aceso ou enviado sem passar por uma inspeção completa antes de deixar a fábrica. Na área de inspeção, técnicos realizam as medições mais essenciais, verificando o peso exato de cada granada e a espessura das camadas. Eles conferem a estanqueidade do invólucro, a condição do fusível e a colocação da carga de elevação com rigor absoluto. O processo está apenas ganhando velocidade. Após a confirmação estrutural externa, a fábrica seleciona aleatoriamente várias unidades de cada lote de produção para testes reais em campo aberto. Essas amostras são levadas para um morteiro de teste de aço em uma área dedicada, equipada com câmeras de alta velocidade e sensores de pressão atmosférica. O objetivo é verificar 3 parâmetros-chave: o tempo exato do fusível, a altitude alcançada e o padrão de espalhamento da carga no céu. Uma vez que os testes atendem aos padrões exigidos, o lote é movido para a embalagem final. As caixas seladas são transferidas para zonas de armazenamento, onde temperatura e umidade são controladas continuamente,
evitando a degradação dos compostos pirotécnicos até o momento do transporte em contêineres especializados. Centenas de caixas reforçadas seguem para portos ou operadores profissionais de pirotecnia. Por que a granulação da pólvora negra exige controle absoluto? Aparentemente, o tamanho das partículas é um detalhe menor na composição. No entanto, sem a uniformidade exata, as explosões brilhantes falhariam em pintar o céu com a sincronia planejada pelos projetistas. À primeira vista, a montagem parece simples, mas na prática é uma jornada definida por paciência e gerações de artesanato. Pode-se notar que cada decisão técnica molda o resultado visual da detonação. Cada cápsula esférica carrega consigo horas de mistura de compostos, prensagem das estrelas coloridas, modelagem da carcaça e vedação final. Inúmeros passos silenciosos de testes devem ocorrer com perfeição, muito antes que uma única faísca seja acesa. Mas a transformação física da matéria não para nas linhas de montagem. Quando o momento final chega, observa-se não apenas uma explosão de cor, mas o resultado da engenharia levada ao limite. Artesãos experientes convertem matérias-primas perigosas em arte, encerrando o ciclo com precisão.